Entrava no meu quarto, certa hora, a porta do guarda-roupa, assim, se mexia sozinha, do nada, não tinha nem de onde sair vento. E eu, na última vez que aconteceu isso, eu disse, não, isso não é normal. Eu tomei a autoridade que Deus já me deu através da minha fé e repreendi toda a potestade. Ele não te toca, sabe por quê? Porque você tem proteção divina. Quando sua vida está nas mãos de Deus, quando você tem revestimento de poder, ele até pode tentar te tocar, mas ele não consegue, ele não pode, porque você é de Jesus. Você entregou sua vida a Jesus. Sonhos, visões, sim. Foram sonhos, foram visões, barulhos dentro de casa. Gente, eu tô aqui no pátio de casa, aqui na frente agora, tá? Tarde, domingo agora é tarde. E eu vim contar para vocês, ultimamente, de uns meses para cá, o que tem ocorrido na minha vida espiritual. Eu disse para vocês que eu traria, né? Iria falar para vocês sobre sonhos, visões e revelações que eu tive durante essas noites. E eu vou te passar agora, falar tudo para vocês. Primeiro eu vou estar falando antes que caia esse toró de água, gente, que tá fechando o tempo. Vai chover, né? E eu vou estar revelando tudo agora, falando tudo para vocês. Bem, gente, de uns meses para cá, Deus me despertou, me deu assim um despertamento incrível na minha vida. Foi um despertamento tremendo mesmo para mim orar, buscar, clamar. E Deus permitiu situações, me revelou coisas profundas e eu nem pensava, nem imaginava negócio de eleição, essas coisas. Porque até que eu não gosto, eu já falei até nos comentários para vocês que eu não gosto desse negócio aí, sou de A, sou de B, eu não sou disso. Então eu defendo o evangelho, a palavra de Deus, o que é bom para a minha vida espiritual, para minha família, essas coisas que entram no meu coração. Então, tudo relacionado a Deus, ao Evangelho, a palavra de Deus, coisas que nos levam a um nível espiritual mais elevado, mais para perto do Senhor. É nisso que eu acredito, é isso que eu creio, é isso que faz bem para a minha vida, para a minha alma, para a minha casa, para a minha família. Então, assim, deixa eu falar para vocês agora o que ocorreu de uns meses para cá na minha vida. Gente, tem até uma seguidora minha aí que falou esses dias, num comentário, que já tem muito tempo, meses, que ela não sabe o que é dormir, né? E isso é muito ruim. Eu cheguei dias na minha vida que eu pegava um soninho 5 horas da manhã, eu não conseguia dormir. E eu não sabia o que era que estava ocorrendo, o que era aquilo. E eu orava, eu nunca fui de jejuar muito, agora por esse período Deus me pegou muito no jejum, bastante. Sempre tirei momentos de jejum, né? Algumas horinhas, porém Deus me levou, através de algumas batalhas espirituais, a prolongar momentos de jejuns e alguns tipos de jejuns que eu vou estar falando em outro vídeo para vocês sobre jejuns. Que não é todo jejum que Deus aceita, né, e recebe. Você tem que saber fazer jejum. Então, assim, gente, o que aconteceu? Deus começou a me revelar. Desde que o Senhor me chamou, como eu já falei, já mostrei para vocês, né, através de um sonho, aos 16 anos, e Deus sempre me revelou coisas em sonhos. Sempre me chamou para o ministério, para a obra, para a palavra, para a oração, né, através de sonhos, né? E Deus sempre cuidou de mim, em todas as áreas da minha vida, em todas. Então, assim, gente, primeira coisa que tem acontecido já há muito tempo, estava acontecendo, o adversário colocando medo no meu coração, coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Tá ventando bastante. Eu sempre fui uma pessoa ousada e lutar pelo que eu quero. Nunca tive medo de enfrentar o mal, o perigo. Sempre confiei muito em Deus. Porém, de um tempo para cá, aquilo tomou conta do meu coração, do nada. Começou a haver, tipo, crise de ansiedade. Gente, tá ventando bastante. Então, crise de ansiedade. Eu não conseguia mais, gente, dormir, sossegar. Eu vivia angustiada, chorando, muito triste. E olha que eu estava lendo a Bíblia, eu estava indo aos cultos, estava buscando a Deus, né? Sempre como eu sempre busquei, Deus queria algo mais profundo de mim. E eu não estava entendendo. Até que eu comecei a chorar e pedir para Deus me revelar o que ele queria, o que estava em oculto, Porque as coisas ocultas é só Deus que revela, só Deus que mostra para você.
que está oculto, o que você tem que saber. E assim, gente, essas confusões que estão tendo aí no mundo agora, eu sonhei com isso. O Senhor me deu um sonho, já tem mais de mês atrás, que eu via muita água, uma inundação enorme, mas uma inundação muito grande, né? E aquela água era barrenta, era muito suja e uma cobra gigante, enorme, morta por cima da água. E eu olhava assim, eu digo, meu, aquela cobra está morta. Aquela cobra, era uma cobra muito, para anaconda, aquela cobra imensa. Então, só que ela estava morta por cima daquela água suja. E até onde eu sei, água suja, assim, inundações é confusão. E a confusão que está acontecendo aí no mundo, é que essas coisas divisórias, eu sou de A, sou de B, né? E só que tinha uma cobra ali, uma serpente muito grande, e ela estava morta. E eu sei quem é essa serpente. E a serpente, ela manipula o mundo e as pessoas. Porém, a gente só pode vencer pela oração, pelo poder da palavra de Deus. E vocês sabem quem é. Esse foi um dos sonhos de revelação que Deus me deu. E sempre que Deus me mostra algum sonho de revelação, Ele me dá o discernimento e o que significa aquilo. Agora vamos para o outro sonho e revelação que eu tive. Gente, eu tenho um sonho às vezes tão forte de revelação que eu acordo. Acordo 3 horas da madrugada, 3h30, 4h30, 5 horas da manhã para orar. Hoje em dia já tem mais de mês, eu durmo antes de meia-noite, muitas vezes já estou caindo de sono, vou para a cama. Desde que Deus realmente agiu, me deu autoridade para expulsar o mal e me deu vitória, eu consigo dormir tranquilamente. Às vezes tenho sono até à tarde, coisa que eu não tinha muito tempo. E à noite, assim, também, assim, dificilmente, né, eu não vou dormir cedo. E às vezes Deus me acorda em determinados horários para eu orar. Às vezes Deus me acorda 2 horas, 3 horas, 5 horas, não tem hora. A hora que Deus me diz levanta e vai orar, eu acordo, levanto, vou lá para a sala de casa, oro, às vezes até no quarto mesmo. Porém, as batalhas espirituais foram muito grandes. Deixa eu te falar, uma das primeiras que Deus me deu há uns 2 a 3 meses atrás. Eu até comentei com a minha amiga Silvieira, né, do canal Diário de Família, né, e conversei com ela e falei sobre esse sonho. Eu não entendi nada, como eu falei para ela, ela também não. Eu sonhei com aparelhos eletrônicos. E todos os aparelhos eletrônicos, celulares, eu tive 2 a 3 sonhos. E Deus dizia para mim que os aparelhos eletrônicos, a internet no geral, gente, tudo quanto é aparelho eletrônico que a gente usa, né, ele se tornou, para a maioria da população, como um ídolo, tá? E esse ídolo tem tomado lugar de Deus, que isso não deveria acontecer jamais na nossa vida, principalmente de quem serve a Deus. E nós temos que saber usar os eletrônicos, temos que saber usar um celular, um computador, temos que saber usar, e só Deus para nos direcionar. Nós temos que botar limite nos nossos usos diários, para que não tome o lugar de Deus, o lugar da família, o lugar da nossa vida, que muitas vezes a gente se torna um robô, aquilo se torna automático. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode estar roubar a salvação de muitas pessoas. E um dos primeiros sonhos que eu tive foi que eu vi, né, eu não sei se você já ouviu falar no Bafomé, né, que é um dos que são adorados aí no ocultismo. E ele estava numa figura enorme, gigante, tamanho de uma montanha muito grande, né, no lugar que eu via, e eu via atrás dele um abismo muito grande. E ali eu via pessoas, ele chamando, e iam pessoas naquela direção, né, e que iam atrás dele, olhando para ele, caminhando para ali, e caiu dentro daquele abismo, tá? E quando eu via aquilo também, gente, eu via como alguém apontava para aparelhos eletrônicos, celulares. Então foi uma das primeiras revelações que Deus me deu. E eu sabia que Deus estava falando comigo através de... Tinha tudo a ver com os celulares, com aparelhos eletrônicos, com essas coisas. Então comecei a pedir mais e mais que Deus me revelasse profundamente coisas. E Deus foi revelando e foi mostrando. Aí começou os barulhos aqui dentro de casa. Começou o barulho quando eu ia orar, começava a bater em cima do forro da minha casa. Do nada, o forro totalmente fechado. E Deus começou a me dar autoridade. Na sala da minha casa começava a cair umas gotas do nada. E no mesmo lugar e o mesmo horário. Começamos a batalha espiritual com jejum e oração e eu repreendia todo aquele mal.
Deus foi agindo, foi quebrando o mal, foi dissipando as trevas e foi me dando vitória. Eu estou contando isso hoje para vocês porque são coisas que não aconteceram mais, nem estão acontecendo, porque Deus já agiu por mim, já agiu pela minha casa, minha família. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não, gente, não é só fazer sabão, ou isso, aquilo, outro, e vender, e trabalhar, ou adquirir dinheiro. Não. Nós não servimos a mamon, nós servimos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa provisão, a nossa providência. Então, a mulher sábia, em primeiro lugar, ela cuida da sua vida espiritual, da vida espiritual do seu esposo, dos seus filhos, netos, de quem está dentro do seu lar. E a vida espiritual, ela tem que ser primordial na nossa vida. Buscar ao Senhor em primeiro lugar e acima de tudo. É Deus, é o Senhor nosso Deus. Ele tem que estar acima de tudo. Acima de aparelhos eletrônicos, acima de compromisso com A, B ou C. O compromisso maior tem que ser com Deus, a tua vida. Porque, gente, se você não souber usar um celular, a mídia vai te adoecer. Foi o que aconteceu comigo. Há uns 3, 4 meses atrás, eu adoeci. Eu comecei a ficar com depressão, eu comecei a ficar com síndromes e aquelas coisas, e isso me adoeceu. Muitos profissionais aqui na mídia falam sobre a gente cuidar da saúde mental, né? Porque às vezes a gente cuida só do físico e da saúde espiritual, mas a saúde mental, gente, é muito importante. Então, a primeira coisa que Deus quis me mostrar foi isso, tá? E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. E quando eu comecei a enfrentar aquela luta de toda vez que eu ia orar, eu via aqueles barulhos que batia no forro, batia. Eu entrava no meu quarto, certa hora, a porta do guarda-roupa, assim, se mexia sozinha, do nada, não tinha nem de onde sair vento. E eu, na última vez que aconteceu isso, eu disse, não, isso não é normal. Eu tomei a autoridade que Deus já me deu através da minha fé e repreendi toda a potestade. Porque aqui no meu lar, eles não têm prioridade, eles não têm brecha, eles não têm lugar algum. Eu declaro e determino, decreto que o meu lar serve a Jesus. Toda liberdade é ao Espírito Santo, toda liberdade é ao Senhor, meu Deus. E não a demônios. Eu não aceito demônios na minha casa. Aqui não. Se tu não for agora daqui embora, tu vai ser queimado e jogado no abismo. Sai agora daqui, eu te ordeno. Gente, na mesma hora, ele foi... Eu só vi aquele vulto, aquela coisa assim... Desapareceu. Para a glória de Deus, nunca mais teve aquele... Nunca mais vi aquilo, nunca mais senti aquele calafrio, aquele arrupio lá dentro do meu quarto, nunca mais. Porque toda vez que ele vinha fazer isso, eu repreendia. E aí, o que aconteceu? As primeiras visões que eu tive, que eu vi fantasma, né? E fantasmas são demônios, né? Não é nada de alguém que morreu, porque a Bíblia não fala disso. A palavra do Senhor diz que quem morre volta, o espírito volta a Deus que o deu. Não fica rondando por aí nada disso. Então, fantasmas existem, só porém eles são demônios, tá? E aí era umas meia-noite, 1h, mais ou menos da madrugada, eu não conseguia dormir, e de repente eu olho do lado da janela da minha casa, eu vi aqueles passos, barulho, e do lado da minha casa é um matagal. Tem um muro da minha casa, eu moro em sítio, vocês sabem, e tem um matagal, né? Então ninguém passa por ali, não tem ninguém que ande por ali. E eu peguei e fui lá, eu abri a janela quando eu empurrei assim, né? Eu tô com uma colinha aqui para não me esquecer o que vou falar para vocês. Quando eu empurrei a cortina assim que eu me olhar, gente, só vi um vulto de um homem, um vulto preto. Não era um homem, era na figura de um homem, só que era um vulto preto. E eu fiquei olhando para ver para onde ia, ele não saía lá, bem lá no meio do mato. Ninguém fica lá no meio do mato, que é cheio de cobra aqui por perto, bichos e tudo quanto, né? Então eu vi aquele vulto preto, aquela coisa, né? E eu falei pro meu marido, dizia para ele, e ele não acreditava muito. Olha ali, tu não tá vendo? Eu disse, não tô vendo nada. Que, para com isso, o que? Ele não acreditava muito. E aí agora ele já acredita, né? Ele vê porque Deus fez, ele ouviu os passos, uma das vezes que eu ouvi à noite, né? E ali a gente orou junto, repreendemos o mal e fomos dormir. Um dos sonhos que eu tive, gente, foi tão forte, mas tão forte. Eu vou contar só mais 2 sonhos para vocês. Depois, no decorrer dos vídeos que eu mandar para vocês, eu vou contar mais revelações, visões, tal, que Deus me mostrou, as visões que eu tive, revelações, tudo mais. Mas uma das visões que eu tive foi uma vez que eu estava dormindo, isso foi mês passado.
eu estava dormindo e de repente eu comecei a ver no meu sonho, né, um homem com o capuz tudo preto na cabeça, né, e aquele homem estava tirando a vida de alguma coisa ali na mão dele, né, e ele estava do lado da minha cama. Eu só via o sangue, tá? Alguma coisa, palavra eu não vou completar aqui porque vocês já sabem o que é, sendo derramado naquele momento que ele cortava, né? E eu vi aquele homem, entendeu? Então, o san significa a vida, né? E ele cortando ali, aquele capuz negro, aquilo era demônios, entendeu? Agindo contra a minha vida, para sugar as minhas forças, a minha energia, porém Deus não deixou. Porque na hora que eu vi aquilo, eu despertei e acordei na madrugada. Deus sempre me acorda quando eu vejo essas coisas. E sempre que um sonho não é normal, tu desperta, tu acorda na hora. O que tu deves fazer, eu vou já te dizer agora, já já. Então, gente, naquele momento que eu acordei, eu orei, né, e repreendi o mal e pedi livramento para Deus de todo o mal, e assim foi dormir. Já faz muito tempo que eu não sinto mais medo de tudo que o diabo vivia me afrontando, fazendo com que eu tivesse medo dele, porque eu temo o meu Deus, eu temo ao Senhor meu Deus, a Ele eu devo temer sempre. E o meu temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito pelo meu Deus. E se Ele diz que está comigo, Ele está comigo, não adianta. Não adianta, pode as trevas se levantar para te afrontar, para querer acabar com a tua vida, entendeu? Mas se você tiver sua vida com Deus, o diabo não te toca. Tu vai ter paz na tua alma, no teu espírito, né? Então, o que aconteceu? Há uns dias atrás, isso foi o mais recente, deixa eu te contar, eu estava dormindo, fui dormir como sempre, tenho dormido, no máximo meia-noite, uma hora por aí assim. Eu dormi tranquilo, orei, né? E aí, uma das vezes que eu fui dormir, gente, eu vi as asas de Deus sobre o meu corpo. A coisa mais linda do mundo, meu Deus. E foi quando eu estava em tratamento com Deus que eu não conseguia dormir, né? E só que agora, dessa última vez que eu vi, eu estava dormindo e eu sentia como se dava um choque no meu corpo, né? Assim, eu dormindo, só que eu via o meu corpo eu dormindo. Eu via como se dava aquele choque forte. E naquele momento, gente, só o que eu fazia era aclamar o sangue de Jesus, né? Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu em espírito falando e eu sentia aquele impulso assim, né? E aí eu falava, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, o sangue de Jesus tem poder. Eu tô revestida no fogo e na unção do Espírito. E eu, acordei. Era umas 5h30 da manhã, mais ou menos, né? E, antes de eu acordar, dificilmente eu durmo com o peito para cima. E nessa noite eu dormi com o peito para cima, né? Dormi virada para cima, assim. Gente, eu via benzinho quando aquele demônio, ele vinha e botava a cara dele assim, ó, nessa distância da minha. Mas bem perto, assim, tipo uns 10 centímetros do meu rosto. Ele vinha sobre o meu corpo e me encarando, sabe? Me encarando. Eu sentia só aquilo assim, porque ele pode até se aproximar ou chegar perto, mas ele não te toca. Ele não te toca, sabe por quê? Porque você tem proteção divina. Quando sua vida está nas mãos de Deus, quando você tem revestimento de poder, ele até pode tentar te tocar, mas ele não consegue, ele não pode, porque você é de Jesus. Você entregou sua vida a Jesus. Você serve a Jesus, você é filho de Deus. Você sabia, gente, que o nosso maior adversário, que tem inveja de nós, que odeia nós, que queria estar no nosso lugar, são eles, os demônios? Sim, é o espírito maligno. É Satanás. Ele quer o teu lugar. Ele queria estar no lugar do ser humano. É por isso que ele usa lugares, ele causa medo nas pessoas, ele faz assombração para as pessoas terem medo dele, entendeu? Mas nós devemos temer somente a Jesus Cristo, somente ao Senhor. Ele é soberano, ele está acima de tudo, gente. Ele tem um controle sobre tudo. E como ele diz que eu posso vencer esses males? Como eu posso vencer essas potestades, isso tudo que tu passou? Como que eu posso chegar a esse nível para alcançar também? Qualquer um de nós, gente, consegue vencer o mal, tá? Deixa eu te falar agora. Primeiro me diz aí se nesses dias tu tem passado por lutas, tu tem ouvido barulhos,
né, na tua casa, tem vindo vultos, está incomodado, não tem tido paz. O que tem acontecido nesses últimos dias com você? Me conta aí, porque eu vou anotar o teu nome, você que vai deixar o seu nome aqui nos comentários, eu vou anotar o seu nome da sua casa, da sua família, e vou estar orando pela madrugada, eu vou estar apresentando você durante a semana em oração, tá bom? Então aqui, ó, como você vai vencer? Primeiro, como reagir? Você tem que reagir, sim. Como, Elias, que eu vou reagir? Para você reagir, você tem que ter autoridade e fé. Isso é uma sequência, tá, gente? Você tem que ter autoridade de Deus, que está na palavra do Senhor mesmo, que nos fala, e tem que ter fé, porque se você não tiver fé, nada acontece. Você tem que acreditar. Acreditar primeiramente no Deus que tudo pode, que você é salvo, que você é de Cristo, que Deus domina a tua vida, que você tem autoridade pela palavra de Deus sobre o mal. Amém? Então, primeiro você tem que ter autoridade, tem que ter fé. Repita comigo, autoridade e fé. Amém. Então, isso você tem que ter. Para você ter autoridade e fé para repreender o mal e botar ele para correr, é ele que tem que ter medo de ti, não você dele, tá? De todo o mal. Então, como estar preparado e não ser vencido? Você vai ser preparado e não vai ser vencido quando você usar as armas espirituais. Eu vou deixar agora, é claro, que eu não poderia vir aqui conversar com vocês sem falar no versículo, o capítulo bíblico. Sim, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Leia e reflita. Deus vai falar profundamente com você. Então, o Efésios, ele fala nas armas espirituais do crente. Quais são as armas espirituais? Você tem, ali fala sobre a oração, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Sim, a fé é um escudo. Ela vai te proteger de muita coisa. É por isso que você, para repreender o mal, as potestades, você tem que ter fé, para ter autoridade pela palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo lá no deserto, lá nos 40 dias de jejum? Pela palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você faz seu devocional todo dia? Um devocional para Deus? Então, tem que ler todo dia. O alimento de ontem, ele não serve mais para hoje. Você almoçou, jantou ontem, tomou água e tudo. E hoje também precisa, não é? A mesma coisa teu espírito. Hoje ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar de joelho, passar um momento com Deus, ele precisa adorar a Deus, louvar o Senhor, adorar a Deus todos os dias. Tira um momento para fazer o seu devocional com Deus. Não deu de manhã, faz à tarde. Não deu à tarde, faz à noite. Faça o seu devocional para Deus. Isso vai alimentar o teu espírito, vai deixar o teu espírito forte para vencer as potestades e o mal. Tá? Então, você precisa também ter a couraça da justiça. A couraça é aquela parte que fica no meio do corpo. Então, isso tem a ver com o teu coração. Perdoe as pessoas que te ofendem, ama o que te faz mal, ora por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus o liberte, o salve, né? Para que ele alcance a mesma liberdade, salvação e felicidade que você tem, que você alcançou. Então, é muito importante você sempre perdoar, para que todos também sejam alcançados pela graça de Deus. Abençoe, não amaldiçoe jamais, tá bom? Calçar os evangelhos, calçar os pés com o evangelho da paz. O que significa isso? Você falar de Jesus, aonde você for, no trabalho, na escola, onde você estiver, fala para alguém do amor de Deus. Isso tá com os pés calçados do evangelho da paz, tá bom? E é isso, gente. Tenha o capacete da salvação, a consciência, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Tá? Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sua mente é alimentada. Eu amo ouvir pregações. E a internet é cheia de mensagens, de pregações de homens de Deus maravilhosos, que sempre ministrando bênção, vitória, salvação, libertação, cura. Então, acompanhe, passe a manhã, à tarde, ouvindo os homens de Deus, as pregações maravilhosas que tem aí, homens inspirados por Deus, que Deus tem levantado. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, tem colocado no teu caminho. Ligue ali o seu computador, não para estar se distraindo com outras coisas, mas ouça o que Deus fala, ouça a palavra de Deus, se alimente da verdade. Amém?
Então, meus amores, esse vídeo ficou muito extenso, muito grande, mas é essa mensagem que eu tenho hoje para vocês. Deixa o nome de vocês aqui nos comentários, tá? Comentem, conversem comigo nos comentários, me sigam também no Instagram, tá bom? E os meus shorts que eu tenho mandado, que são vídeos curtos, muitas vezes é uma oração, muitas vezes é uma mensagem. Durante a semana ou no fim de semana, sempre estou por aqui com vocês, trazendo novidades, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e próspera, tá? Que Deus cuide da sua paz, do teu coração, da tua mente, que você tenha saúde, tenha liberdade espiritual para adorar e louvar a Deus. Que o Senhor prospere e abençoe a tua vida em todos os sentidos. É o que eu desejo de coração, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.